A ideia deste título e deste workshop é exatamente quando nós nos apercebemos, às vezes ainda não nos apercebemos, mas quando estamos a caminho de nos aperceber de que a nossa vida é responsabilidade nossa. E quando não temos, e quanto menos estamos presentes e conscientes, aware, como eles dizem em inglês, que é uma palavra tão prática, quanto menos estamos, portanto, conscientes e quanto menos conscientemente vivemos, mais facilmente e mais irremediavelmente estamos constantemente a cair em padrões de comportamento dos quais normalmente estamos inteiramente inconscientes. Só nos percebemos disto geralmente olhando para os outros. Quando vemos alguém, um amigo, um familiar, ou alguém que nós conhecemos, cair pela milionésima vez na mesma armadilha, encontrar-se pela centésima vez na mesma situação, ou numa situação que, embora o seu aspecto exterior possa parecer diferente, mas na sua trama, digamos, é exatamente a mesma que muitas outras vezes anteriormente, e dizer que aquela ainda não tenha visto ou tomado consciência. Geralmente não nos apercebemos que o mesmo poderá estar a acontecer connosco e que nós não estamos tão conscientes. É por isso que esta tomada de consciência normalmente vem-nos primeiro olhando para os outros e só depois, provavelmente, às vezes muito depois, é que nos chega a nós, e normalmente vem pela repetição. Ou seja, quando repetidamente nos encontramos numa determinada situação, numa determinada relação, quando um determinado acontecimento ou conflito, ou seja o que for, sucede e nos apercebemos que já não é a primeira vez, eu já estive aqui antes, sabe? Às vezes as pessoas, às vezes de repente, não é? Apercebemos que estamos constantemente envolvidos em conflitos, ou mesmo não querendo, sabem? Temos aquela sensação de que fazemos sempre tudo para correr bem, para estarmos bem com toda a gente, e depois, mas na realidade estamos sempre envolvidos em conflitos, ou no trabalho, ou estamos sempre, ou repetidamente nas nossas relações, somos confrontados com uma determinada situação, ou temos uma situação profissional, ou de trabalho, ou seja o que for, que é recorrente. E o sinal de que estamos totalmente inconscientes, ou que estamos a viver a nossa vida de uma forma bastante inconsciente, é que temos sempre a tendência e a tentação de culpar os outros. Portanto, normalmente, se uma situação qualquer surge, vamos dizer um conflito de trabalho, por exemplo, ou um conflito com colegas, temos muitas vezes a sensação que, como eu estava a dizer há bocado, fizemos tudo para tudo correr bem, mas afinal as coisas não estão a correr bem e encontramos-nos em conflito com alguém. É claro que isto pode acontecer e não ser necessariamente nós que despoltamos alguma coisa, mas se for uma situação que se repete, digamos, se for uma situação que se repete, aí eu acho que é o momento de dizer alto e para o baile, aqui qualquer coisa que não é normal. A nossa primeira tendência, quando alguma coisa não corre bem, é sempre de dizer eu fiz tudo bem, a culpa é sempre dos outros. E este é o sinal de que estamos muito inconscientes da forma como reagimos. E por outro lado, embora isso possa parecer mais confortável num certo sentido, porque estamos numa determinada situação, percebemos que a situação não é confortável, mas a culpa não é nossa, não é? Pode parecer que é confortável lançar a culpa para cima das outras pessoas, ou da sociedade, depois há muitas variantes, não é? Mas sempre fora de nós.
E culpa até nem é, se calhar, a melhor palavra, mas é assim que nós normalmente, é a palavra que nós normalmente usamos. Depois, daqui a bocado, podemos rever esta questão, mas é a palavra que nós usamos. A culpa não é minha. Isto está assim, ou eu estou nesta situação, mas a culpa não é minha, não é? Portanto, temos esta tendência. E pode parecer que é confortável não nos sentirmos envolvidos ou acharmos que não é nada connosco, num certo sentido, mas isso tem o revés dessa medalha, se quiserem, é que não há nada que nós possamos fazer. Ou seja, quando alguma coisa não é responsabilidade nossa, quando não tem nada a ver connosco, encontramos-nos numa situação que não podemos resolver porque é uma situação que nos escapa por completo, é algo que vem de fora, não é? É algo de exterior que nos ataca, entre aspas, é algo que nos acontece e que é provocado por causas exteriores exclusivamente, contra as quais não há nada que nós possamos fazer. O começo da consciência, se quiserem, o começo daquilo que vos poderá ter trazido aqui hoje, é quando, e normalmente isso vem muitas vezes pela repetição, de facto, como eu dizia, quando nós começamos a observar que caímos frequentemente ou que nos encontramos frequentemente na mesma situação. Às vezes temos um problema no trabalho, por exemplo, e fazermos de tudo para mudar, ir para outro sítio, ter outros colegas, fazer outra coisa, e mudamos de departamento, de empresa, de país, de seja o que for, e passado algum tempo deparamos-nos com uma situação muito semelhante. Estamos outra vez numa situação de conflito, ou estamos outra vez numa situação de desagrado, ou estamos outra vez numa situação semelhante. E normalmente voltamos a achar que não tem nada a ver connosco, eu fiz tudo certo, pelo meu lado não há nada a apontar-me, porque nós temos esta posição, este ponto de partida de que temos sempre a razão e que os outros é que estão sempre errados, não é? Os outros é que fazem as coisas mal. Só que, de facto, quando existe uma repetição e nos encontramos vezes, sem conta, ou pelo menos um certo número de vezes na mesma situação, poderá então surgir uma espécie de rebate de consciência que nós dizemos, mas calma lá. Eu já estive aqui, eu já conheço esta situação, eu já me encontrei aqui, isto é uma repetição. Será que há alguma coisa que eu estou a fazer e que provoca isto? Será que isto tem a ver comigo? Porquê é que isto só acontece a mim? Não é? É frequente ouvir as pessoas colocarem este tipo de questões, mas muitas vezes pelo hábito e às vezes também instigados até pelos outros, pelos nossos amigos, por exemplo, que assim, há várias fases. Há uma fase em que nós não queremos ouvir, não é? Não queremos ouvir nada que nos contrarie. Se nós nos queixamos a um amigo a dizer, estás a ver, no trabalho fizeram isto e aquilo outro, ou em casa, ou na família, ou onde quer que seja, está outra vez a correr mal porque as pessoas são assim, e as pessoas são assadas, as pessoas são sempre os outros, não é? E há uma fase em que mesmo se alguém quiser começar a dizer-nos, mas olha, sabes, se tu reparares, foste tu que te colocaste nesta situação, nós fechamos as portas e os ouvidos e não queremos ouvir mais. E depois há uma fase um pouco mais adiante, ou dependendo dos dias, pode ser um dia em que estejamos um pouco mais descontraídos, ou pode vir de alguém que nós, em cuja opinião nós confiamos mais, ou cuja opinião tem para nós mais peso, ou seja por que razão for, alguém que nos diz, mas é curioso, se isso te acontece sempre, se calhar há qualquer coisa que tu fazes e que provoca essa situação. E é aí que começamos um bocadinho a despertar para a possibilidade das coisas que nos acontecem
terem a ver connosco e não serem exclusivamente algo que nos é imposto de fora para dentro, mas ser algo que nós, sem querer, sem nos darmos conta, sem nos apercebermos, porque tudo isto é feito e é por isso que se perpetua, é porque é feito de forma inconsciente, é porque é feito sem nós nos darmos conta, porque são padrões que estão instalados em nós de uma forma... Muitos deles nos vêm da infância, nos vêm dos nossos pais, ou do meio onde vivemos, foram também estratégias que nós fomos desenvolvendo por múltiplas razões. Algumas delas são extremamente antigas e profundas em nós. Podem ter a ver com medos de infância e até medos de mais longe ainda, mas receios ou medos ou estratégias de sobrevivência que nós fomos desenvolvendo para sermos capazes de lidar com o nosso ambiente familiar, ou o nosso ambiente na escola, ou com os outros amiguinhos, ou porque éramos gordinhos, ou porque éramos magrinhos, ou porque éramos feinhos, ou porque éramos bonitinhos, ou por todas essas razões, ou porque éramos muito inteligentes, ou que éramos um bocado lentos, ou porque milhares de outras situações que ao longo da vida nos fizeram que nós fomos desenvolvendo essas estratégias, esses padrões, essas maneiras de reagir e que se tornaram de tal forma parte de nós, que se tornaram de tal forma automáticas em nós, que nós só as reconhecemos ou começamos a poder reconhecê-las quando elas chegam às suas últimas consequências e nos colocam, ou nos empurram, ou desaguam numa determinada, em situações em que isso se torna patente, que qualquer coisa não está bem, se quiser. Por isso, quando nós nos encontramos numa situação de conflito, numa situação de conflito, seja com as pessoas, ou seja com os acontecimentos, ou quando encontramos em alguma situação que não é confortável, e particularmente se já não é a primeira vez que nos encontramos nela, poderá ser interessante fazermos uma espécie de um rewind, ou seja, passarmos em câmara lenta o processo que nos conduziu até ali. Despindo-nos, não está ninguém a ver, portanto não vamos perder a face, porque para nós, num conflito ou num confronto, há sempre aquela necessidade de acabar o confronto com eu tenho razão, afinal eu sempre tinha razão. Portanto, mas se não estiver ninguém a ver, não há problema, é um trabalho que nós fazemos só connosco e, portanto, não iremos ter ar de perder perante ninguém. É um trabalho que fazemos só connosco e despirmos-nos por um momento, ao fazer este trabalho, do pressuposto de que nós fizemos tudo bem, os outros é que erraram. Portanto, deixamos isso de lado por um momento e simplesmente, e de uma maneira mais objetiva possível, começamos a rever o processo que nos conduziu até àquela situação. E revendo o processo que nos conduziu até ali, da maneira mais objetiva que conseguirmos, sabem? Às vezes nós, e de forma bastante desnecessária, mas às vezes parece que há dentro de nós uma espécie de pânico de não ser suficientemente bom, ou não ser suficientemente forte, ou não ser suficientemente perfeito, que é um defeito muito comum, um defeito ou uma tendência, um defeito no sentido, não é aqui para avaliar as coisas em termos de bem e de mal, ou do que é bom ou do que é mau, e muito menos a nível moral. É um defeito no sentido que é algo que nos faz sofrer, é algo que nos destrói, que nos enfraquece. Portanto, às vezes temos um tal pânico destas coisas que mesmo para connosco próprios temos dificuldade às vezes em ser totalmente sinceros. E este processo de que eu estou aqui a falar, de fazerem um pouco uma retrospectiva dos vários passos que conduziram a uma determinada situação, requer já uma certa calma e uma certa
bondade para connosco próprios, do sentido de não haver julgamento. Percebem? É muito diferente quando nós observamos alguém a fazer alguma coisa. Imagina, vamos pôr isto agora nos outros, que é sempre mais fácil. Mas ver essa pessoa a cometer um erro, por exemplo, que comete frequentemente, o qual é essencialmente mau para ela, por exemplo. Não é necessário nenhum julgamento da nossa parte em termos de achar que aquilo é bem ou que aquilo é mau. Podemos simplesmente constatar que o que aquela pessoa está a fazer está a fazer-lhe mal a ela própria, se quiserem. E nesse sentido que o comportamento que ela está a ter não será o melhor, não é de um ponto de vista moral, mas de um ponto de vista simplesmente de eficácia, de um ponto de vista simplesmente prático. Não é a melhor coisa a fazer, porque ao fazer assim, ela, no fundo, está-se a prejudicar. Se conseguirmos ter este mesmo olhar, ou usar este mesmo olhar para dissecar, sem sucumbir à tentação de dizer cá estou eu outra vez, eu já sabia, eu não valho nada, sou horrível, nunca vou conseguir, essas coisas assim que nós conhecemos tão bem, sem sucumbir a isso, mas simplesmente observar e tentar ter a posição de observar como se fôssemos alguém de exterior, se quiserem. Como se fôssemos outra pessoa que estivesse a olhar para o nosso comportamento e dissecar um bocadinho os vários passos que conduziram a uma determinada situação. E se o fizermos, vamos certamente aprender imensas coisas sobre a forma como as nossas reações se encadeiam e como os factos se encadeiam e provavelmente, talvez não ao fim da primeira vez, mas ao fim de algumas vezes de fazer este exercício, poderemos chegar à conclusão que de facto não é, que de facto qualquer que seja a situação, há sempre uma participação nossa. Não quer dizer que os outros não cometam erros. Atenção, porque isto pode querer dizer, quando nós passamos da atitude de achar que é sempre culpa dos outros para a atitude de pensar que é essencialmente responsabilidade nossa, isto não significa que ninguém mais cometeu erros, por exemplo, num determinado processo, mais ninguém cometeu erros, os erros foram todos meus. Não quer dizer isso. Pode ter havido erros também das outras pessoas. Mas para que esses erros tenham podido resultar naquela situação, ou tenham produzido aquele resultado, foi preciso que eu tivesse participado nisso, que eu tivesse aberto a porta, que eu tivesse deixado que esses erros se fossem acumulando. Normalmente é uma acumulação de erros. Mas provavelmente não necessariamente, não é uma verdade absoluta, mas provavelmente se analisarmos o processo, vamos ver que na base de todo esse processo, no início de todo esse processo, há um erro meu. Faz-me lembrar um bocadinho, agora de repente lembrei-me de uma história que me contaram, que é numa entrevista a um mestre zen, um jornalista francês, os franceses é muito francês. E ele perguntava-lhe, vocês, os zen, são tão calmos, são tão tranquilos, parece que nada vos enerva, que nada vos irrita. Mas eu gostava de ver o que é que o senhor faria, ou o que é que o senhor faria se tivesse que apanhar um avião em Charles de Gaulle às 2 da tarde e à 1h15 estivesse preso no trânsito na Praça do Arco do Triunfo. Não se irritava. E o mestre Zen olhou para ele, sorriu e disse, é que, sabe, assim, se eu tivesse que apanhar um avião às 2 da tarde em Charles de Gaulle, eu nunca estaria à 1h15 na Praça do Arco do Triunfo. Porque é evidente que pode haver um engarrafamento, pode haver um acidente, pode haver N razões que façam com que mesmo se o trajeto até era possível, mas não é porque há uma série de outras situações. Mas na base, o primeiro erro é estar à 1h15 na Praça do Arco do Triunfo quando se tem um avião para apanhar às duas em Charles de Gaulle. E portanto quer dizer, normalmente o que nós fazemos
é que esquecemos completamente que estamos a 1h15 na Praça do Ritual e achamos isso completamente normal. E depois dizemos, não, a culpa foi porque houve um taxista que se atravessou e houve uma pessoa que ia na passadeira e depois houve um acidente e eu não pude passar e depois houve isto e aquilo e aquilo outro. E quando perdemos o avião, a culpa foi de tudo isso e esquecemos por completo que não é normal estar a 1h15 naquele sítio quando se tem um avião para apanhar às 2 da tarde. Percebe?